Literatura não é um assunto muito importante para a maioria das pessoas, mas eu gostaria de apresentar este livro, Estrelas no Chão, Memórias, de Joaquim Pereira de Oliveira. Joaquim Pereira de Oliveira é um autor piauiense, nasceu em Campo Maior, no local onde atualmente é Sigefredo Pacheco. E foi lá, neste cenário, que ele se utilizou para descrever a sua trajetória de vida, já que o livro é autobiográfico, a sua própria história. O livro foi publicado em 1997, é um livro, creio, que tenha sido pouco lido, inclusive pelas pessoas que habitam o local, a região onde ele nasceu, mas é um livro interessante, é um livro que merece ser lido. Ficou esse tempo todo um pouco no esquecimento, ele veio à tona agora e eu gostaria de falar um pouco dele. Eu vou mudar aqui o ângulo para apresentar a estrutura do livro. Nós temos aqui a aba, a orelha, tem a foto do autor e tem um resumo da biografia do autor. O prefácio não tem claramente prefácio, ele está em forma de depoimentos de amigos. Temos a primeira parte, que é o prólogo, onde o autor situa o leitor na obra, é a parte introdutória. O livro é dividido em 7 partes. Tem 161 páginas, é um livro pouco volumoso. É um livro em prosa, mas tem poesia também. O autor é poeta e escritor. Tem aqui uns versos em cordel, nas últimas partes, que são versos interessantes. Assim como a obra como um todo. Tá certo? Foi publicado pela editora, a André Kiss Editor, não é uma editora muito conhecida, assim como não é um autor também muito conhecido, como os clássicos da literatura brasileira. Tá certo? É uma pena que uma obra como essa tenha sido tanto tempo esquecida, tenha ficado despercebida, inclusive, como eu já falei, lá no lugar onde vivem as pessoas, o cenário que o autor viveu, que pessoas que viveram ou vivem ainda e que muitos conhecem até os bastidores da produção dessa obra. Nós, os estudantes principalmente, são estimulados a ler os clássicos da literatura brasileira. É importante, todos nós temos que ler os clássicos da literatura brasileira, mas os autores locais também dão uma contribuição para a literatura, para a cultura, e nós temos que valorizar, nós não podemos desprezar uma obra como essa, até porque é uma obra que tem uma narrativa interessante. O autor aqui conta a história de um menino pobre, que nasceu numa região pobre, no sertão do Piauí, e que, apesar de todos os obstáculos que encontrou, das barreiras que viu se erguerem na sua frente, com dedicação, com perseverança, com estudo, ele chegou a conquistar, como ele próprio diz no livro, um lugar ao sol. O autor, ele foi bancário, formou-se em ciências contábeis, prestou serviço de tecnologia da informação para algumas empresas e é poeta e escritor. Ele publicou 2 livros. Esse aqui, como eu já disse, em 1997. Tá certo? Então, eu torço para que esse livro não é encontrado novo, ele só tem usado em livrarias que vendem livros usados. E eu espero que o autor, havendo assim uma demanda por parte das pessoas, principalmente que conhecem, que o autor, junto com a editora, possa pensar em reeditar esse livro e colocar novamente em circulação. Eu acho que seria interessante. Porque uma obra como essa, eu li o livro e eu
Tenho certeza que um livro como esse, ele pode transitar com toda a dignidade no circuito literário piauiense. É isso. Assista o nosso canal, ative o joinha, inscreva-se e brevemente nós estaremos publicando outros vídeos com outros assuntos também. Até mais.